Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o mercado de franquias cresceu de janeiro a setembro 10%, resultando num faturamento de 99 bilhões de reais. É isso mesmo, e de olho nesse mercado é que muitos empresários procuram abrir franquias. Não é, doutor Ademir? O Ademir é advogado, especialista em direito empresarial. Ademir, o que as pessoas procuram quando vão até você em relação a franquias? Nós somos procurados quando já existe um problema entre o franqueador e o franqueado. Quando penso, teríamos que buscar uma assessoria, buscar informação, buscar orientação antes de fechar um contrato, de buscar essa parceria na franquia. Eu acho que isso é um ponto importante, da gente ressaltar. O que é importante a pessoa saber quando ela vai fechar um contrato de franquia? Quais são os direitos, as obrigações de cada lado, do franqueador e do franqueado? Como é que funciona esse contrato? Existe uma lei de 94, de poucos artigos, mas ela trata basicamente de algo muito importante para o franqueado, que é o direito dele saber todas as informações a respeito do franqueador. A situação financeira e patrimonial dele, a rede de franqueados na qual ele pretende participar, todos os processos judiciais o franqueador é obrigado a informar se eventualmente ele tenha ao franqueado, qual é o capital que ele pretende que o franqueado invista. Essas informações e outras mais estão num instrumento chamado COF, apelidado de COF, são iniciais de Circular de Oferta de Franquia. Regras claras nesse sentido, como que os royalties serão apurados, se é percentual, se é parcela fixa, se é misto. O que eu acho importante e interessante para o franqueado é que o franqueador, nessa Circular de Oferta de Franquia, deve também relacionar todos os franqueados, dando nome, endereço e telefone. E mais, Lia, deve informar quais são os franqueados que eventualmente deixou a franquia nos últimos 12 meses, que assim o franqueado, o pretendente tem a possibilidade de ligar e falar, meu amigo, você deixou a rede, por quê? O que aconteceu? Eu acho que essa troca de experiência no mundo empresarial, não só em franquias, essa troca de experiência é incrível, Muito importante isso. Além disso, também deve ter, nesse momento, a minuta do contrato, que o contrato de franquia, segundo a lei, deve ser sempre escrito. Legal, eu acho que uma das principais dúvidas do franqueado é em relação às obrigações trabalhistas, que na verdade a gente sempre fica atento em qualquer ramo, em qualquer área, mas essa relação franqueado e franqueador e as obrigações trabalhistas é uma dúvida muito frequente. O que acontece, Lia? Responsabilização de obrigações trabalhistas de empregado do franqueador recaindo sobre o franqueado, isso não acontece. É muito difícil acontecer isso, porque o franqueador normalmente é mais forte economicamente, normalmente, do que o franqueado. Mas obrigações trabalhistas de empregados do franqueado recaem na responsabilidade do franqueador, aí depende. Depende de se na relação da franquia existe uma dependência, uma autonomia do franqueado em relação aos seus negócios, o franqueador não responde pelas obrigações trabalhistas. Mas se o franqueador tem uma certa ingerência, um poder forte, incisivo, na condução dos negócios do franqueado, aí, segundo o entendimento da Justiça do Trabalho, até baseado em artigos da CLT, ele caracteriza isso como grupo econômico e responsabiliza, então, o franqueador também. Entendi. Esse é o ponto que deve ser analisado com relação à responsabilização entre um e outro, das questões trabalhistas. O franqueador poderá responder, aí é um problema do franqueador, poderá responder por obrigações trabalhistas do franqueado. Isso. Entendi. Tem que ficar atento, porque as empresas que pensam em franquear o seu negócio já tem que pensar nessa questão do grupo econômico. Essa é uma preocupação maior, mais do franqueador que do franqueado, com relação às questões do trabalho. Isso. E em relação ao consumidor? Quando o consumidor vai lá na loja do franqueado, vai numa franquia e não gosta, foi mal atendido, tem algum tipo de reclamação, isso recai sobre o franqueado ou sobre ambos? Ou só sobre o franqueador? É um outro problema que tem que ser analisado caso a caso. Aí é mais ainda aberta e pulverizada a questão. Aí depende muito.
Então, por exemplo, um consumidor foi numa loja de franquia e comprou lá um calçado, uma rede de franquia de calçado. E ele teve um problema no calçado, um defeito no calçado. Ele agora quer, então, uma solução, quer que o problema seja resolvido. Tanto o franqueado como o franqueador respondem, né, pelo vício do produto, o defeito do produto, né? A lei chama de vício. Então, ele pode reclamar isso tanto do franqueado como do franqueador. Lógico, primeiro ele vai lá do franqueado, que foi lá na loja, que ele comprou, está mais perto, tem a nota, não sei o quê. Mas se o franqueado não resolver, ele pode buscar isso do franqueador. Porque isso é próprio do Código de Defesa do Consumidor. Já tem uma lei específica, né? Diz respeito ao produto, né? Que normalmente chega do franqueador, né? Isso, porque é o franqueador que faz, né? Mas, veja, o Código de Defesa do Consumidor diz que o revendedor, o franqueado, também responde. Mas, veja, o problema maior é quando, além do defeito de um produto, ainda acontece algum outro fato. Então, por exemplo, você come um lanche, né, numa franquia de lanche, e o lanche, digamos, está estragado. Se o franqueado é apenas um revendedor desses produtos, ele não responderia, então, por aqueles danos causados na saúde do consumidor, a não ser que o problema tenha acontecido num mau armazenamento, no acondicionamento irregular dos produtos. Aí ele, franqueado, responde. Dicas valiosas, viu, Ademir? Eu acho que ajudou bastante gente. Obrigada, Ademir, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Parabéns pelo programa de vocês. Né? Ainda mais nesse momento de crise, falar de mercado, né? É o momento, em pauta, né? é o que deve ser discutido mesmo. Obrigada. No próximo bloco, tem um franqueado que fez sucesso e já está há 10 anos no mercado. O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, sala de atendimento, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com. Chegou a hora! Vista sua camisa e venha para o estádio torcer pelo 15 de Piracicaba. É o 15 de Piracicaba no Paulistão 2016. Faça você também parte dessa nação. Seja sócio da Nação 15. Visite nosso site www.nação15.com.br. 15 de Piracicaba, destemido e valente no Paulistão 2016. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço.
programa jornalístico de entrevistas, todo voltado para o empreendedorismo e para os negócios. Este é o Mercado em Pauta. A cada semana, a apresentadora Lia Castro traz um tema diferente e bate-papo com seus convidados. Então a gente tem uma situação confortável ainda no juro de financiamento imobiliário e ainda tem oferta de financiamento. Não perca este novo espaço de troca de informação de Piracicaba. Todos os domingos às 9 da manhã, com reprise nas madrugadas de quinta à 00:30. O programa Mercado em Pauta está de volta e em busca de histórias inspiradoras, de empreendedores, a gente vai conversar agora com o Ricardo, que é franqueado do Subway aqui em Piracicaba há 10 anos. Foi o primeiro franqueado na cidade. É isso, né, Ricardo? Isso mesmo. E como é que foi esse início? Na verdade, eu conheci o Subway numa feira de franquias, tá? Eu e minha esposa, nós fomos até a feira de franquia para, na verdade, encontrar algo para se abrir. Franquia, na verdade, né? A gente foi... Isso é importante. Por que franquia? Por que a busca por franquia? Eu penso que uma franquia, ela tem já tudo pronto, né? Eu acho que todo mundo hoje procura isso. Acabei encontrando o Subway lá, fui muito bem atendido por eles, entendeu? E aí começou o namoro. E como é que é esse namoro? Como é que é o decorrer desse processo até você se tornar um franqueado, né? Até você abrir a sua franquia? Na verdade, tem os checklists que eles te mandam, você participa de entrevistas, conhece consultor. E fala uma coisa para mim, antes, você já era empresário, como é que foi essa chegada a empreender? Não, na verdade, eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado em marketing, entendeu? Depois de formado, eu fui trabalhar na Caterpillar. Saindo da Caterpillar, fui para uma empresa familiar no ramo de equipamentos para a área médica, entendeu? E de lá, surgiu a ideia de abrir alguma coisa, entendeu? Despertou o empreendedor que existia em você, né? Isso, entendeu? E como é que foi esse início, né? De uma pessoa que era funcionária e aí tocar o seu próprio negócio, esse comecinho, há 10 anos atrás, como é que foi? Não é fácil o começo. Esse processo é lento, né? Então, como a Subway já era uma empresa grande, bem conceituada, são mais de 35 mil lojas no mundo, então o nome ajudou bastante. E lá no início, porque o Subway tem um sistema deles, né? De você chegar e ir até o balcão, é diferente de uma lanchonete normal. Sim. Ainda imaginando há 10 anos atrás, como é que foi? Teve que ter muita inovação aí, né? Na verdade, a aceitação na cidade foi bem complicada, porque o cliente entrar na loja, conversar com o atendente para tentar montar um sanduíche... É muito novo. É novo, né? Então... a pessoa fica com um pouco de receio de entrar, mas com o tempo, com bom treinamento de funcionários, entendeu? De abordar corretamente o cliente, explicar de forma cordial. Então isso cativou na cidade o Subway, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento aí de adequar o modelo de negócio do Subway para a realidade nossa local, o franqueador te ajudou? Porque eu acredito que tem muita gente que tem dúvida se o franqueador consegue ver as dificuldades locais. Sim. Ele conseguiu te ajudar? Sim. No começo, para ver as necessidades, o que precisava ser adaptado para a região, entendeu? Na verdade, porque o Subway, cada país é de um jeito, né? Então cada cidade é uma cidade. O que fazer de propaganda, entendeu? Então, eles nos ajudam muito, tem uma equipe de marketing dedicada a isso, entendeu? Consultores que nos ajudam. Legal. E os principais desafios aí ao longo desses 10 anos? Porque você foi inaugurando as lojas aos poucos, né? Ao decorrer desses 10 anos. Qual foram seus principais desafios?
marca nova na cidade. Então, eu acho que... Foi o principal. Foi o principal. E a rede só teve crescimento, porque no começo eram 3 lojas, né? E agora nós estamos em 8 na cidade já. E como é que foi essa entrada de outras lojas, né? De outros franqueados? Na verdade, como eu tenho um bom relacionamento com a franqueadora, sempre qualquer ponto com interesse de outro franqueado, eles me ofertam, entendeu? Legal. Sempre me mostram se eu tenho interesse ou não. E pensando no investimento inicial e na rentabilidade, você se lembra mais ou menos há 10 anos atrás e hoje, quanto tempo de retorno você conseguiu rever esse investimento? É rentável, não é rentável? Acho que isso é o principal, né? Sim, não, com certeza. Fica difícil analisar no começo, certo? É porque geralmente a franqueadora te passa um prazo. Elas passam lá de 12 a 36 meses, né? Isso, a gente tem que esquecer isso, eu acho. Eu acho que cada cidade é uma coisa. O ponto, então você tem que analisar um ponto bom na cidade, entendeu? Com o aval da franqueadora. Mas assim, sempre a primeira é o mais demorado. Eu falo que foi 36 meses também para a gente começar a ver o negócio andar, fluir, entendeu? E os demais foram aí mais anteriores. Teve loja que eu tive retorno em 12 meses, entendeu? Nossa, até 6 meses. E você conseguiu montar, você estava comentando comigo, as outras 2 lojas com o lucro da primeira. Sim, isso é muito mesmo, importante, isso mesmo, né? Entendeu? Foi assim mesmo. E qual que é a importância, a sua importância dentro da loja? Porque a gente estava conversando antes, é importante falar, a gente estava batendo um papinho sobre como as pessoas veem franquia. Então, eu vou comprar uma franquia e vou deixar ela lá que ela roda sozinha. O Ricardo está falando que não é bem isso, né, Ricardo? Se você for analisar, há 5 a 7 anos atrás, tudo bem, isso até poderia acontecer. Mas hoje, o mercado está muito instável, os custos estão aumentando muito, então o franqueado tem que pôr a mão na massa. Não adianta você pensar que é só porque é uma franquia, vão te entregar um livro bonitinho e você abriu, seguiu aquele livro e vai. Não, não é assim. E vale a pena, Ricardo? Vale. Franquia é um bom negócio, entendeu? Mas foi o que eu estava te falando. Precisamos escolher a dedo. Em relação à estabilidade econômica, você acha que ainda assim é bacana? Sim. Dá para investir em franquia mesmo nesse momento? Tem que ser bem criterioso, entendeu? Tem que se analisar muito, ver o que você tem de capital, se você consegue administrar bem. Então tem que ser muito bem pensado, entendeu? Mas franquia é um bom negócio. Obrigada, viu, Obrigado Ricardo? a você. E no próximo bloco tem Minuto do Empreendedor, não perca! Chegou a hora! Vista sua camisa e venha para o estádio torcer pelo 15 de Piracicaba. É o 15 de Piracicaba no Paulistão 2016. Faça você também parte dessa nação. Seja sócio da Nação 15. Visite nosso site www.nação15.com.br. 15 de Piracicaba, destemido e valente no Paulistão 2016. O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, sala de atendimento, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com.
Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço. Programa jornalístico de entrevistas, todo voltado para o empreendedorismo e para os negócios. Este é o Mercado em Pauta. A cada semana, a apresentadora Lia Casto traz um tema diferente e bate-papo com seus convidados. Então a gente tem uma situação confortável ainda no juro do financiamento imobiliário e ainda tem oferta de financiamento. Não perca este novo espaço de troca de informação de Piracicaba. Todos os domingos às 9 da manhã, com reprise nas madrugadas de quinta à 00:30. O nosso papo continua agora conversando com uma pessoa que franqueou o seu negócio. São 5 unidades franqueadas e 3 unidades próprias da Bem Bolado Sorveteria. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Então tá bom. Jéssica, como começou essa história? Então, a nossa sorveteria, ela é uma empresa familiar, que no caso ela começou com meu pai. No caso, ele tomava conta de uma outra sorveteria que foi bem famosa aqui em Piracicaba e ele aprendeu toda a parte de processo, produtividade, tanto a parte de funcionamento de loja, ele aprendeu com essa pessoa que começou a ensinar ele, desenvolvimento de produto, de sorvete, então foi assim que iniciou. Legal. E em que momento vocês falaram, precisamos franquear o nosso negócio? Então, nós temos 3 unidades aqui em Piracicaba e nós fizemos uma fábrica de grande porte. Então, a gente tinha muita capacidade de produção, e sendo que a gente tinha 3 lojas. Então, a ideia foi franquear. Para quê? Para poder vender o nosso produto, vender a nossa marca, né, e tendo apenas as 3 lojas. Fica muito mais fácil o negócio. E aí agora já são 5 franqueados, né? E como é que foi essa parte de fazer todo o processo de padronização da marca, de deixar todos os detalhes bem certinhos, né, que precisa, né, no momento de franquear um negócio? Como é que foi esse processo? Sim, a gente tem um consultor, ele foi lá na fábrica, conversou com a gente e explicou todo o modelo de uma franquia, né, o que a gente precisava para se tornar um franqueador. Então, toda a parte de modelo de estrutura, freezer, a imagem, o padrão da loja, o padrão das taças, do sorvete. Foi feita essa estruturação, né? E ele foi lá e a gente fechou com ele, no caso, esse parceiro nosso. E a gente passou todo esse modelo que ele passou para nós, para os franqueados. E como é que é essa relação com o franqueado, né? De manter o atendimento, manter a identidade, como que é essa relação? No caso, tem padronização de taça, de sabor, de atendimento. No caso, é feito um treinamento. No primeiro dia, todo acompanhamento de caixa, movimento, venda de produto. A gente dá esse suporte para o franqueado, né? E depois, aí toda a parte, por exemplo, tem uma taça nova. Aí o franqueado ele vai nas nossas unidades, a gente ensina ele a fazer para poder seguir todas as unidades do mesmo padrão. Para poder ter um padrão de atendimento, de produto, de estruturação de sorvete, tanto a questão de organização, limpeza, ela tem que ser a mesma em todas as lojas. Legal. E qual que é o ponto fraco, né? Tem algum prejuízo em franquear o seu negócio? Não, prejuízo não tem.
O que os franqueados eles têm que saber, no caso, administrar, é uma empresa, né? Ela tem que saber administrar, prejuízo não tem. E qual que é a margem de lucro de um negócio como o seu, para o franqueado? A margem de lucro ela é muito boa. Hoje, para se trabalhar com sorvete, a gente tem um faturamento muito bom. Ela varia de 20% a 30% sabendo administrar bem. Fica no inverno, assim, a gente ganha muito no verão, recua um pouco no inverno, mas se ganha muito bem. É uma margem de lucro muito boa que dá para você, sabendo administrar, dá para você passar tranquilamente o ano. Bacana, então vale a pena franquear um negócio? Vale muito a pena. Que bacana. Obrigada, Jéssica. De nada. Quando você pensa em ingressar no mercado de franquias, quando você já tem uma marca consolidada como franqueador, algumas vantagens lhe ressaltam o negócio. Maior rapidez para a expansão desse negócio e principalmente o fortalecimento da sua marca e a penetração de um novo mercado. Já a economia em escala também é uma vantagem muito competitiva. Quando você compra insumos em grande quantidade, esse valor reduz, bem como algumas ações trabalhistas que você não vai ter mais funcionários, e sim você vai ter alguns franqueados. Mas conheça principalmente de planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, conheça qual é a sua proposta de valor e principalmente como essa proposta de valor pode chegar a um novo mercado. Já quando pensamos como franqueado, algumas vantagens também nos proporcionam. Num tempo de crise, o menor risco do negócio, porque você está utilizando um know-how já testado, um produto ou um conhecimento já testado no mercado onde o franqueador já atuava. Mas também conheça de plano de negócios ou atualmente modelo de negócio. Entenda o porquê que essa franquia é uma oportunidade e principalmente porquê que essa franquia dá certo no local que você vai abrir. O programa Mercado em Pauta termina aqui, mas o tema sobre franquias não. Então, se você quiser saber mais sobre isso ou tirar suas dúvidas, entre em nossas redes sociais ou envie um e-mail para a nossa produção. O tema do próximo programa é Mercado Imobiliário. Até lá!